Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre um século de progresso, de 1800 a 1900, sobre a ciência, como ela evoluiu durante esse século, né? Vendo o invisível, mudanças químicas e pistas do passado. Bora lá? Então, a invenção da bateria elétrica em 1799 abriu novos campos de pesquisa científica. Na Dinamarca, Hans Christian Ørsted acidentalmente descobriu uma ligação entre a eletricidade e o magnetismo. Na Royal Institution de Londres, né, Michael Faraday imaginou o formato de campos magnéticos e inventou o primeiro motor elétrico do mundo. Na Escócia, James Clerk Maxwell aproveitou as ideias de Faraday e decifrou a complexa matemática do eletromagnetismo. Formas invisíveis de ondas eletromagnéticas são descobertas antes de ser compreendidas ou de as leis que governam seu comportamento serem decifradas. Trabalhando em Bath, Inglaterra, o astrônomo alemão William Herschel usou um prisma para separar as várias cores da luz solar e investigar sua temperatura. Ele descobriu que seu termômetro mostrava uma temperatura maior além do fim do espectro vermelho visível. Herschel tinha se deparado com a radiação infravermelha e a radiação ultravioleta foi descoberta no ano seguinte, provando que havia mais no espectro do que a luz visível. De uma forma acidentalmente parecida, Wilhelm Röntgen mais tarde descobriu os raios-x em seu laboratório na Alemanha. O físico britânico Thomas Young elaborou um experimento de fendas duplas para determinar se a luz é realmente uma onda ou uma partícula. Sua descoberta da interferência da onda pareceu acabar com a discussão. Em Praga, o físico austríaco Christian Doppler explicou a cor de estrelas binárias usando a ideia de que a luz é uma onda com um espectro de várias frequências, mostrando o fenômeno agora conhecido como efeito Doppler. Enquanto isso, em Paris, os físicos Hippolyte Fizeau e Léon Foucault mediram a velocidade da luz e mostraram que ela se desloca mais lentamente na água do que através do ar. O meteorologista britânico John Fulton sugeriu hesitante que os pesos atômicos talvez fossem um conceito útil para químicos e se aventurou a estimar alguns deles. 15 anos depois, o químico sueco Jöns Jacob Berzelius montou uma lista bem mais completa dos pesos atômicos. Seu aluno químico alemão Friedrich Wöhler transformou o sal inorgânico em composto, desmentindo assim a ideia de que a química da vida operava por regras separadas. Em Paris, Louis Pasteur mostrou que a vida não pode ser gerada espontaneamente. Inspirações de novas ideias surgem de vários segmentos. A estrutura da molécula do benzeno ocorreu ao químico alemão Auguste Kekulé quando ele ia pegando no sono, enquanto o químico russo Dmitry Mendeleev usou um pacote de cartões para decifrar o problema da tabela periódica dos elementos. Marie Sklodowska, ou Marie Curie, isolou polônio e rádio e se tornou a única pessoa a ganhar o prêmio Nobel tanto de química como de física. É a única mulher também, Em 1800, o astrônomo William Herschel descobriu a radiação infravermelha. Em 1803, John Dalton introduz a ideia de pesos atômicos. Em 1811, nos penhascos de Lyme Regis, Mary Anning encontra o esqueleto do primeiro ictiosauro. Em 1820, Hans Christian Ørsted descobre que, quando uma corrente é acionada, o ponteiro de uma bússola próxima tremula. Em 1821, Michael Faraday descobre o princípio por trás do motor elétrico. Em 1837, Louis Agassiz descreve a Era do Gelo. Em 1842, Christian Doppler explica por que as estrelas binárias são coloridas. Em 1845, o desbravador alemão Alexander von Humboldt introduz a ideia de ecologia. O século viu nada menos que uma revolução no entendimento da vida. Na costa sul da Inglaterra, Mary Anning documentou uma série de fósseis de criaturas extintas que ela arrancou dos penhascos. Logo depois, Richard Owen cunhou o termo dinossauro para descrever os terríveis lagartos que um dia vagaram pelo planeta. O geólogo suíço Louis Agassiz sugeriu que grande parte da Terra já foi coberta de gelo. Depois ampliou a ideia explicando que a Terra passou por condições muito distintas ao longo de sua história. Alexander von Humboldt usou visões interdisciplinares para descobrir as ligações da natureza e estabelecer o estudo da ecologia. Na França, Jean-Baptiste Lamarck descreveu uma teoria da evolução erroneamente acreditando que as transmissões de características adquiridas era sua força motriz.
Então, nos anos de 1850, os naturalistas britânicos Alfred Russel Wallace e Charles Darwin discorreram sobre a ideia de evolução pela seleção natural. O T.H. Huxley demonstrou que os pássaros podem muito bem ter evoluído dos dinossauros e as provas de embasamento da evolução aumentaram. Enquanto isso, um alemão de sotaque silesiano chamado Gregor Mendel decifrou as leis básicas da genética ao estudar milhares de pés de ervilha. O trabalho de Mendel seria negligenciado por algumas décadas, mas sua descoberta proveria o mecanismo genético para a seleção natural. Em 1900, o físico britânico Lord Kelvin supostamente disse: "Agora não há nada novo a ser descoberto na física. Tudo o que resta são medições cada vez mais precisas." Mal poderíamos desconfiar que grandes choques estavam por vir. Em 1859, Charles Darwin descreve a teoria da evolução e a origem das espécies pela seleção natural. Em 1859, Louis Pasteur desmente a geração espontânea da vida. Em 1865, Auguste Kekulé descreve a estrutura química da molécula de benzeno. Em 1866, Gregor Mendel publica seu trabalho sobre genética das ervilhas. Em 1869, Dmitri Mendeleev apresenta os elementos da tabela periódica. Em 1873, James Clerk Maxwell publica suas leis do eletromagnetismo. Em 1895, Wilhelm Röntgen descobre os raios-x. Em 1898, Marie Curie isola o polônio radioativo. Então, isso é um pouco da história da ciência no século XIX, né, de 1800 a 1900. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.